Olá, pessoal! Estamos em mais um Conexão SM aqui no JD1 Notícias e hoje nós vamos falar sobre algo muito comum na vida. Muitas pessoas têm acumulado inúmeras funções e hoje eu trouxe um especialista para nos contar como ele começou com essa loucura de acumular muitas funções. Eu falo de loucura, mas é uma loucura natural atualmente. Eu estou aqui novamente com o Dr. Maurício Simões Correia, que é um médico maravilhoso, como eu já falei em outro programa, extremamente dedicado, que resolveu assumir a Secretaria Estadual de Saúde. Mas, na verdade, ele sempre trabalha em cargos administrativos. Já foi presidente da Unimed, já foi conselheiro, já teve várias funções administrativas como ele está agora. Eu acredito que realmente a atual tem sido o maior desafio da vida dele. Como é essa vida de médico dedicado, estudioso, que resolve ir para essa área? É um prazer estar aqui. Obrigado, Silmara, mais uma vez no seu programa. Silmara, eu falo que a vida é feita de desafios, né? Eu, quando iniciei a minha carreira profissional, eu me formei muito novo, né? Eu terminei o curso de medicina com 22 anos e terminei as minhas duas residências de cirurgia geral e de cirurgia de cabeça e pescoço, mais uma pós-graduação que eu fiz em paralelo com a residência de cabeça e pescoço, 5 anos depois. Ainda assim, eu estava com 27 anos quando eu comecei a minha vida profissional, a minha carreira de cirurgião. E naquela oportunidade, tudo que eu queria, quando cheguei principalmente em Campo Grande, que foi onde eu militei a vida toda como cirurgião de cabeça e pescoço, é desenvolver a especialidade aqui no estado. E eu acho que ao longo dos anos, hoje eu opero com várias pessoas que ou foram minhas alunas ou foram meus residentes, então eu acho que eu consegui. Ao longo dessa trajetória, foram surgindo convites e oportunidades para fazer a gestão dos instrumentos que nós, médicos, precisamos para realizar a nossa atividade. Eu digo o seguinte, a minha especialidade é uma especialidade que eu dependo do hospital, né? E eu dependo de um bom hospital, de um hospital que tenha estrutura, um hospital que tenha certificação, acreditação. Por quê? Porque isso significa segurança para o paciente. Muitas das cirurgias que eu realizo são cirurgias críticas, em pacientes críticos, e eu preciso que esse paciente tenha uma estrutura que suporte o pós-operatório, a recuperação, a reabilitação do paciente. E eu sempre achei que nós, médicos, usufruímos demais dos hospitais e nos dedicamos pouco à própria gestão do hospital, né? Nós, médicos, uma outra coisa que eu sempre prestei muita atenção, a gente se acostuma com muita facilidade a entrar nos prédios hospitalares públicos, principalmente, e perceber o prédio depreciado. E eu não entendo, nunca entendi, nunca me satisfiz com isso. Eu sempre achei que por que o prédio hospitalar não é bonito como os demais prédios públicos que nós temos no nosso país, né? No nosso estado, no nosso município. E isso é gestão, ou seja, é zelo, é cuidado e ciência também. Então, eu passei a fazer cursos de MBA em gestão na área de saúde, em gestão na área de cooperativa, porque a Unimed Campo Grande é uma cooperativa de médicos, em gestão hospitalar. Exatamente para gerar resultados no ambiente onde eu me realizo profissionalmente, que é operando os pacientes que preciso. Esse foi o preâmbulo, né? Foi um preâmbulo que levou aí praticamente 2 décadas à frente do sistema Unimed aqui da nossa região, seja da Unimed Campo Grande e mais recentemente eu acumulo, que eu já não estou mais na Unimed Campo Grande, eu estou finalizando a gestão da Federação das Unimedes do Estado de Mato Grosso do Sul. Eu tinha recém sido eleito presidente da federação em 2022 pelos colegas médicos, quando o governador Eduardo Riedel, em 22, se elege governador e me faz o convite para ser secretário de Estado de Saúde.
Aí essa é uma outra história. Porque quando ele me fez o convite, eu não tinha nenhuma pretensão de assumir esse cargo. Mas o convite me fez lembrar do meu pai. O meu pai, ele tinha sido 2 vezes secretário de Estado do Mato Grosso, uma do Mato Grosso, e no primeiro governo do Mato Grosso do Sul, pós-divisão, ele também foi secretário de Estado. E meu pai foi divisionista. Quando o Geisel divide o estado de Mato Grosso do Sul, ele nomeia 2 representantes, um de cada estado. O representante do Mato Grosso do Sul foi meu pai. E ele sonhava muito que Mato Grosso do Sul pudesse ser um estado modelo. E quando o governador Eduardo Rido me faz o convite, eu digo a ele que eu tinha esse cargo na federação, eu era eleito, eu, por ser representante do ramo saúde no estado, eu também tenho um assento no Conselho de Administração da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil no Mato Grosso do Sul, e representava o Mato Grosso do Sul na Unimed do Brasil, e que eu me preocupava se não poderia haver algum tipo de conflito de interesse. Pedi ao governador que estudasse junto à Procuradoria Jurídica se teria algum óbice. Ele disse, foi consultado, disse que não, e aí eu disse a ele então, que eu aceitava o desafio na expectativa de honrar aquele sonho do meu pai de que o Mato Grosso do Sul pudesse ser um estado modelo, pelo menos na saúde. Só que a demanda que eu encontrei é muito maior do que os 4 anos de governo que ele tem, muito provavelmente espero que seja reeleito, não sei se eu continuo, mas o que eu tenho trabalhado, eu tenho lutado muito para dar à Secretaria de Estado de Saúde condições, que aliás foi uma das solicitações do governador a mim, que eu trouxesse para a Secretaria de Estado de Saúde as ferramentas de gestão que eu havia aplicado na Unimed Campo Grande, que eu pudesse ajudar a Secretaria de Estado a alavancar projetos perenes, projetos sólidos, assistenciais para o estado de Mato Grosso do Sul. Desculpa se eu falei demais, gente. Não. Por que eu convidei para falarmos sobre esse tema? Porque eu vejo muitas pessoas, às vezes elas ficam incomodadas de gostarem de mais de uma coisa, né? Eu já falei aqui, eu gosto de escrever, eu gosto de dar aula, eu amo atender no consultório, até gosto de tanta coisa que a gente tem que cuidar, né? Amo estar com os meus filhos na minha casa, com a minha família também. E principalmente por esse espírito do empreender, mas empreender pensando na sociedade, em devolver. Muitos de nós, nós nos formamos e nós recebemos muito, né? Então, como eu sabia desse espírito de empreender, em devolver para o outro, eu convidei o Dr. Maurício Simões, porque ele acumula funções, mas ele acumula funções querendo um estado melhor, um país melhor, que as pessoas tenham mais qualidade de vida. Então, você que acredita nisso também, eu falo que é como se plantássemos sementes, né? Elas demoram, como acabou de falar, o senhor acabou de falar, provavelmente em 4 anos não é suficiente, mas quando a gente planta sementes e cuida bem desse nascimento, dessa germinação, a tendência a longo prazo é que ela cresça mais forte, né? Porque é como uma casa, estrutura de sustentação é tudo. Pode demorar para construir, pode começar a parar, começar e parar, mas ter uma estrutura sólida, isso é extremamente importante. E como tem sido para o senhor enfrentar esses desafios com toda essa sobrecarga? Eu estava falando para ele que tem uma frase que ele usou quando estávamos na residência, que perguntaram para ele porque ele gostava de trabalhar com 2 coisas. Ele falava, não, eu amo a medicina, mas eu preciso de outras coisas que também me dão tesão. Eu achei interessante porque ele é comedido e ele usou esse termo e eu nunca mais esqueci. Como tem sido, assim, enfrentar esses desafios, cuidar da sua saúde e ver resultados, mesmo que pequenos, nessa conquista? Acho assim, primeiro, abordando inicialmente o que você falou com relação à sociedade, eu sempre, da mesma forma como eu citei meus pais, eu tenho meus filhos, e eu tenho 3 filhos e 2 já são médicos. Então,
lutando por uma saúde melhor, eu não estou lutando apenas para os meus pacientes tenham e para que a sociedade tenha, mas para também meus filhos possam encontrar a mesmo espelho que o meu pai foi para mim, que eu possa também espelhar aos meus filhos. E com relação ao fato de eu acumular essas... Eu sempre gostei muito do desafio, do trabalho, da realização, de ver algo que você começou pequeno, que você desenvolveu aquele projeto, que começou numa tempestade de ideias, aquilo vira um projeto, do projeto você implanta e vê crescer. Isso tudo sempre me deu muita satisfação, né? Eu lembro que quando eu assumi a Unimed de Campo Grande, pela primeira vez, porque eu tive 2 mandatos como presidente e 2 mandatos como diretor financeiro, eu falei para os colaboradores da Unimed no auditório que eu sonhava que a Unimed de Campo Grande se tornasse uma cooperativa que fosse referência em saúde para a região centro-oeste. Hoje ela é uma referência no Brasil. Então, ou seja, isso é uma realização, lógico, isso não fui eu que fiz. Toda uma equipe, toda uma cultura organizacional que foi se estabelecendo com a ajuda de todos os demais médicos, diretores, ex-presidentes, atuais diretores, atual presidente, todo mundo dando a sua contribuição. Mas isso me realiza, eu fico muito satisfeito de saber que eu moro numa cidade, que eu tenho um plano de saúde para mim e para meus filhos, que me garantem uma assistência médica hospitalar, caso eu necessite, que tem qualidade, né? Que tem garantia financeira. Porque eu costumo dizer que todo mundo paga impostos ou paga um plano de saúde pensando em não utilizá-lo. Mas de um momento em que ele necessitar, ele quer assistência. E, infelizmente, é isso que às vezes a gente não vê. Seja no Sistema Único de Saúde, seja em algumas operadoras de plano de saúde, né? Você pagou. Quando você precisou, ela não conseguiu te entregar por questões econômicas ou porque não se estruturou adequadamente para entregar aquilo que ela precisava no momento em que ela precisava. Então, eu acho que isso também tem uma responsabilidade envolvida que eu cobrei muito enquanto era diretor-presidente da Unimed de Campo Grande e cobro muito hoje na secretaria, né? De que a gente precisa se estressar ao máximo em construir soluções para o momento em que as pessoas precisarem. Isso me dá satisfação. Eu não sou uma pessoa que tenho hobbies, eu basicamente sou uma pessoa de casa, do consultório, do centro cirúrgico e hoje da Secretaria de Estado de Saúde. Quando eu assumi a secretaria, eu faço consultório depois das 18 horas aproximadamente, até por volta das 20 horas, e opero aos sábados, eventualmente domingos e também às vezes feriados, porque é o tempo que me resta para operar hoje. Mas eu tinha um planejamento de que em algum momento eu ia começar a frear esse movimento, e esse momento é por agora que eu devo começar a selecionar melhor as atividades que eu vou focar. Mas definitivamente é o que eu sei fazer, é trabalhar na saúde, seja com a mão na massa, seja cuidando para que a estrutura, para que aqueles que estão com a mão na massa seja a melhor possível e que o resultado disso seja percebido pelas pessoas que precisam da estrutura da saúde. Gente, para mim é muito importante essas palavras, porque eu super acredito nisso e cada vez mais nós encontramos pessoas que se preocupam menos com a sociedade. Quando falou ali uma frase, eu achei muito interessante, é como se fosse o estresse do bem. Não existe essa terminologia, mas que tem um estresse em decorrência de superar os desafios, né?
E é exatamente isso. Não importa quando eu perguntei, para cada um tem o essencial, cada um tem algo que faz feliz, e se é estar com a família, se é estar trabalhando, é isso que é importante, né? E é uma energia tão boa, é tão bom a gente poder escutar que existem pessoas maravilhosas assim que se preocupam com o próximo, que se dedicam muito. Uma pessoa extremamente correta, né? Não sei se vocês observaram, mas ele vai para o consultório, ele opera aos finais de semana, porque ele tem um horário ali, o compromisso dele com a Secretaria de Saúde do Estado. Poucas pessoas são assim. Eu falo que a física nos ajuda muito quando a gente tem dúvida, né? E o corpo não ocupa 2 espaços, né? Então, e é sobre isso que eu queria falar, sobre acumular funções para o bem. Se você quer acumular, se você quer ter um trabalho, se você quer ter 2, faça o que te deixa feliz. É isso que traz qualidade de vida, é isso que faz bem. E se puderem seguir o exemplo desse mestre, é um mestre. É isso que eu gostaria de falar nesse programa. Gente, acumulem funções, mas acumulem funções do bem. Se forem estressar, que sejam estresse em decorrência de desafio e superação. Tudo de bom para vocês, até o próximo programa. Só vou agradecer aqui mais uma vez a presença do Dr. Maurício Simões Correia, que é um grande exemplo para todos os médicos e os cidadãos desse país. Muito obrigada. Eu que agradeço. Parabéns a você pelo programa, estarei sempre à sua disposição. Muito sucesso. Obrigada. Amém. Tudo de bom, gente. jotad1noticias.com, a notícia no seu celular.